Portal Canal 2 recebe hoje o vereador de segundo mandato na cidade de Erechim, também vereador na cidade de Campinas do Sul, Alessandro Dalzotto. Alessandro, seja bem-vindo ao Portal Canal 2. Olá, Leandro, telespectadores do Portal Canal 2. Para nós é uma alegria, uma satisfação poder estar aqui fazendo esse bate-papo contigo, para falarmos aí das pautas da cidade, para falar da vida, para falar da política e para pensar a cidade. Bom, Ali, qual é a tua idade? 40. 40 anos. Quantos destes 40 anos na política? Disputando eleição desde 2008, mas meu primo foi prefeito em Campinas do Sul, então desde lá a gente participava da campanha, conversava com as pessoas, panfletava, então faz bastante tempo. Foi aí que você começou, que você se inseriu na política? Exatamente, a gente sempre teve comércio, né, família, teve bar, teve hotel, e aí sempre lidando com pessoas, e a gente despertou para a política nesse sentido, estar perto das pessoas, ouvindo os anseios, tentando buscar auxiliar. Eu fui presidente do Núcleo Cultural lá em Campinas do Sul, eu fui da Associação dos Estudantes, eu fui desde cedo lá no ensino fundamental, presidente do Centro Cívico da Escola Estadual Nossa Senhora da Paz. E depois que eu teve essas participações da família na política, que lá é tradicional, eu decidi então que ia partir para essa carreira. O que de fato te fez entrar na política? Assim, o que você imaginava que era preciso mudar e que você acreditava naquele momento que essas mudanças poderiam ocorrer através da política? Sempre tive bastante incentivo do meu falecido pai, né? Então a gente sempre foi mais da questão social, mais das pessoas humildes, e a busca de oportunidades, igualar as oportunidades através da política, com investimentos na educação pública de qualidade, com investimentos numa escola de turno integral, para fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de sair do mesmo ponto de partida. A partir disso foi que eu me imbuí então nessas causas da cultura, e da educação. E aí, então, a gente sempre batalha para isso, para que as pessoas saiam do mesmo ponto de partida e depois, cada um com seu mérito, vai alcançar os espaços, vai chegar nos seus objetivos, nos seus sonhos, mas acreditando que a educação transforma, que a educação pode dar oportunidades, abre a mente das pessoas. E, diante disso, a gente vê na política uma ferramenta extremamente importante, o conhecimento, a difusão de ideias, o debate, e é assim que a gente pensa, trabalhou e seguirá acreditando para ver a sociedade melhorar, a cidade desenvolver, o estado e o país crescer. Bom, acredito que quem ingresse na política tem sempre esse anseio, né, de mudança, tem essa vontade de contribuir para mudar, mas a política também, a gente vive momentos muito difíceis na política. A política te decepcionou de alguma forma? Muitas vezes, não digo a política, mas as pessoas nos frustram, né? Os políticos? Alguns, não dá para generalizar. A grande maioria tem interesse de trabalhar, de fazer o bem, de buscar botar energia para as pautas coletivas, mas o que mais me decepciona é ver alguns que só têm o seu interesse particular, que fazem um discurso que eu amo, que eu sou apaixonado pela cidade, mas quando a gente sabe que está ali numa vitrine para tentar outras coisas. Então essas frustrações me aconteceram, o prazo para as coisas, a burocracia, não ter orçamento, não ser prioridade, avisar que pode ser de outra forma, até que dá o problema, para daí sim ouvir a gente, assim como muitas alegrias a gente tem também, quando tu vê que a tua ideia foi aceita, quando tu vê que a tua causa está sendo falada, está sendo melhorada, está tendo legislação para isso, está acontecendo avanços, quando as pessoas agradecem por tu ter feito aquela melhoria que ela pedia, no sentido de ter mobilizado a comunidade, de ter conversado com os responsáveis das devidas pastas no governo. Nesse sentido, também a gente sabe que tem a parte boa e tem a parte que não é tão boa, mas a única ferramenta de transformação é pela política.
Alessandro, você falou que muitas vezes falta orçamento para a execução daquilo que são prioridades, né, na vida de uma comunidade, das necessidades de grupos sociais. Como é que você enxerga, que análise você faz, assim, hoje a política ela é movida por cargos, né, muitas vezes. E muitas vezes esses cargos eles tomam boa parte do orçamento que acabam impedindo de que obras sejam realizadas. Como é que você vê essa questão? Eu entendo que a gente teria que conseguir manter um equilíbrio de ter pessoas que ocupam cargos, mas que dão a energia, que dão seu conhecimento, que vão em busca de projetos, que trabalham, que estejam a par da legislação, que busquem fazer com que a política pública ela chegue na ponta, que é onde é a necessidade. Mas a gente sabe, isso não é segredo para ninguém, não é só em Erechim, é nos 4 cantos desse país, que muitos cargos políticos são ajustes, são pessoas que lutaram para que um governo ganhasse, ou para que um vereador chegasse lá no legislativo, então muitas vezes essas pessoas estão ali ocupando um espaço, sem dar resultado, sem produzir, se tornando um custo. Quando a pessoa mostra resultado, busca, leva com seriedade, com afinco, com condições de trabalhar, eu não vejo problema nenhum em você ter os cargos políticos, os cargos CCs, os cargos de confiança. Esse equilíbrio que a gente não consegue ter muitas vezes, a gente acaba tendo que acomodar um, acomodar o outro, onde quem poderia estar lá com condições de fazer diferente, de mostrar trabalho, acaba não sendo preterido, né? Então é nesse sentido que eu vejo que é necessário que você tenha os cargos CCs, logicamente que não em demasia, e que sejam CCs qualificados, para CCs que queiram de verdade trabalhar em prol da comunidade, em prol do coletivo, e que saibam o que estão fazendo no seu espaço. Quais são as principais realizações do teu mandato aqui na cidade de Erechim? A gente trabalhou bastante na questão da saúde mental, que é um tema que está em voga hoje. Infelizmente, grande parte das pessoas tem algum problema nesse sentido, e a maior parte não tem porque não procura auxílio. A gente vive um mundo que está polarizado, todo mundo quer ter razão, ninguém mais tem paciência, ninguém consegue dialogar, e nesse sentido a gente investiu bastante também em emendas impositivas, além da energia, de apoio na pauta da saúde mental, que o município vem fazendo através da Juliane De Boni, que é a coordenadora da área, um grande trabalho, ganhando premiações, dando uma melhoria na qualidade de vida dessas pessoas e dessas famílias, né, que têm as circunstâncias de problemas com a saúde mental. A questão do trânsito é uma pauta que eu defendo muito, investimento em educação, a gente equipou a escolinha de trânsito também com as emendas impositivas, deu condição também dos agentes terem um material para fazer palestras, para poderem levar esse conhecimento. Em contrapartida vem a frustração, que eu acredito que hoje a cidade já comporta uma sinaleira que fiscalize, um radar, porque vocês que estão nos assistindo, vocês veem as pessoas furando sinaleira, andando em alta velocidade, não respeitando legislação, e o ato mais seguro do trânsito é a forma como tu dirige. Então, o que eu acredito? Na educação, no trânsito, mas que tem que ter esse regramento. Em compensação, nós temos lá na Câmara aí, vereador que não vive a realidade de verdade, vive num mundo paralelo, que daí diz que é só para multar, que daí diz que é só para arrecadar, e não é assim. Só vai ser multado o cara que desobedecer a legislação. É evitar acidente, é evitar que o cara daqui a pouco sofra um acidente grave e fique lá no hospital Santa Terezinha, tirando o lugar daqui a pouco de uma pessoa que realmente, em virtude de doença, esteja necessitando. Então, essas são questões que a gente trabalha e muito para que chegue a vontade política de acontecer. Só que é burocrático, mexe com toda a comunidade, e assim, não é do dia para a noite, mas a gente vem trabalhando para que isso aconteça. A questão da doação da medula óssea, agora estou vendo o pessoal do Ser Doador, deixar um abraço para o Ronaldo e a equipe aí que está fazendo um baita trabalho, indo levar as pessoas para Passo Fundo para fazer com que a doação aconteça. Então a gente vem pedindo desde o primeiro mandato para que minimamente se colocasse um ônibus à disposição para levar as pessoas numa política pública do município, incentivando, buscando os doadores para ajudar as pessoas. Agora eles, através do movimento, estão fazendo isso. O que a gente vem articulando junto com o Alexandre Lírio, presidente do Banco do Sangue,
com o Jackson, deixar um abraço para o diretor do Santa Terezinha e para o Alexandre Lírio também, uma visita na Secretaria de Saúde do Estado, logicamente com o banco de sangue, com uma estrutura nova, de qualidade, com equipamentos novos, arejada, com bastante espaço, para que o Estado dê autorização que a gente consiga fazer, então, essa coleta de medula aqui em Erechim. Que a leucemia não escolhe idade, não escolhe cor, não escolhe momento que ela vai acontecer. E o doador compatível é 1 a cada 100 mil, né? Então, essa é uma bandeira que a gente carrega muito pela liderança do Beto Albuquerque, né, que teve um filho vitimado, né, acometido pela doença e acabou por falecer. Então, quando o Pietro lá teve a leucemia, eram 500 mil doadores inscritos no Redondo. Hoje passam de 5 milhões, sendo que o período de doação é dos 18 até os 35 anos, para te poder se cadastrar. Depois até os 60 anos, para poder fazer a doação. E é um órgão que tu doa em vida, né? Então tu pode salvar uma vida tirando 5 ml de sangue, sem ter nenhuma despesa e fazendo bem a quem está ali precisando, de repente uma criança, uma pessoa de idade, enfim. Então essas são as principais pautas aí que a gente sempre defendeu, tanto a questão também LGBT, a gente defende que todo mundo é igual. Não é porque abri a minha campanha em 2012, a primeira vez que eu concorri aqui, fiquei suplente, dizendo que se o teu vizinho ou a tua vizinha é lésbica ou é gay, e tu tem isso, te incomoda para te procurar um psiquiatra, né? Porque o problema é contigo. E quem disse isso foi o Dr. Drauzio Varela. Então, eu abri com esse vídeo. Aliás, Erechim é uma cidade bastante conservadora e, Dalzotto, você teve, acredito que no início do teu segundo mandato aqui, uma assessora parlamentar que era transexual. Exatamente. Enfrentou algum tipo de preconceito com relação a isso? E acredito também que tenha sido a primeira transexual assessora na Câmara de Vereadores. Exatamente, foi a primeira e enfrentava no dia a dia, saia na rua, o pessoal parecia que estava vendo um monstro, né? Então, nesse sentido, a gente tem que avançar muito, amadurecer muito. A cidade é conservadora e o que acontece? Muitas vezes, quando bate na porta da família, daí a realidade é outra, né? Aí começa a ver de outra forma. E assim é também a pauta racial, que passa por essa dificuldade. A gente acabou fazendo nessa semana uma homenagem ao Menê, movimento negro de Erechim, que completou 15 anos, que tem pessoas voltadas às diversas áreas, educação, psicólogos, advogados, que fazem esse diálogo para tentar alertar a questão antirracista, né? Porque não adianta só não ser racista, tem que combater, não é a cor da pele que vai dizer quem é melhor, quem é pior. E nós precisamos avançar bastante, só que você tem que vir à baila, tem que falar sobre isso, né? E eu sempre falei abertamente sobre todos esses temas e também encontrei diversas restrições, diversas acusações, ameaças, xingamentos nas redes sociais, que eu sempre faço. Nós já vamos chegar, eu quero abrir um parênteses depois para falar a respeito do teu posicionamento, que muitas vezes é forte, mas antes, aproveitando esse gancho que você falou a respeito das principais ações e conquistas do teu mandato, tu acredita que a população ela já entendeu qual é o verdadeiro papel de um vereador? Não. Falta muito para isso acontecer. Porque ainda existe a questão que o vereador tem que fazer, que o vereador tem que dar, que o vereador não vai trabalhar, que o vereador só vai na segunda-feira. E não é bem assim que a banda toca, né? Se o vereador fazer a função dele, como a gente faz, fiscalizar, ouvir as pessoas, mobilizar, abrir os caminhos, mostrar onde tem que ir, para não ficar aquela lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. E isso passa pelo conhecimento da população, e muitas pessoas não sabem isso. E tem muita gente que não quer que as pessoas saibam isso. Eu já sempre tento mostrar tudo como é que funciona, a função de cada um, até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir. E isso se dá pela formação política também, né? Então aí vem umas pautas que eu creio que tem que ser falado sobre o funcionamento do sistema político, sobre a democracia, sobre o que é uma ditadura, sobre parlamentarismo nas escolas. E defendo também que se tem uma matéria lá que trata da Constituição de 88, com suas emendas, enfim,
para que a pessoa saia minimamente do ensino médio sabendo onde que ela tem que ir para pegar uma licença para derrubar uma árvore, sabendo em que órgão ela tem que procurar para resolver o seu problema. E aí alguns pensam em escola sem partido, que é umas situações que nem cabe muito comentar, porque nunca vi escola com partido, sabe? Ali, a gente está falando aqui, os ganchos vão aparecendo, tu falou a respeito de democracia, a respeito de civilidade. Hoje o PSB, o teu partido, o Partido Socialista Brasileiro, tem o vice-presidente da República, na pessoa do Geraldo Alckmin, e um assunto que está borbulhando, né, está em todos os noticiários, é a fala do presidente Lula a respeito das ações de Israel na faixa de Gaza, onde o presidente Lula comparou as ações de Israel ao Holocausto e foi declarado, inclusive, persona non grata pelo Estado de Israel. Que avaliação tu faz especificamente desta fala do presidente? Especificamente dessa fala, eu acredito que ele foi infeliz na fala, na forma com que ele colocou. Agora, em virtude do que vem acontecendo lá, o mundo é testemunha disso. Então, não vou defender nunca o terrorismo. Em contrapartida, também não vou defender o que está acontecendo lá, né? Matando crianças, matando mulheres, matando pessoas inocentes e massacrando um povo. E esse conflito, ele é um conflito bíblico, um fanatismo religioso que se estende até os dias de hoje. Então, eu acredito que o presidente não deveria ter feito essa fala e também entender que para conseguir consolidar a paz ou amenizar a situação lá, nós não temos tanta força assim. Precisa a ONU entrar em campo, precisa as grandes potências mundiais dar um basta ou achar uma solução. Que qual é a solução? Ninguém sabe. Bom, nós falamos do presidente Lula, falamos, né, desta situação que está em todos os noticiários, mas a gente tem vivido um momento delicado na política, que é a polarização de esquerda e direita, né? A gente percebeu clima muito quente na última eleição e a gente percebeu essa divisão. Como é que você analisa esse cenário? O que traz de consequências essa polarização e se essa polarização ela pode ter efeito nas eleições nos municípios que ocorrem neste ano? O que eu vejo? Essa polarização ela é só maléfica. Primeiro porque a população, grande parte, nem sabe o que é a esquerda e o que é a direita, que é salutar ter esquerda, ter direita, ter centro. O que é o não comum é com a extrema direita, que muitas vezes quer impor algumas situações que não são cabíveis, não existe passar por cima da legislação. A lei está aí para sendo cumprida. As liberdades têm limite. Todo mundo é livre até que comece a liberdade do outro. Dentre outras situações que envolvem religião, que envolvem muitas, me fugiu a palavra agora aqui, narrativas, terra é plana e tantas outras situações que a ciência prova, a própria antivacina, quantas pessoas perderam a vida no Covid. O vereador na Câmara ali, que foi antivacina, que fez moção para ter a cloroquina como tratamento, só eu votei contra, agora cobrando que não tem vacina para dengue. O laboratório que produz a vacina para dengue não dá conta de produzir tudo. E o primeiro país a liberar pelo Sistema Único de Saúde gratuitamente foi o país Brasil. Claro que dentro das realidades, que tem que ver o estado de saúde, se é gestante, idoso, criança, enfim, existem as limitações. Mas é isso que a gente não comunga. E a questão municipal, eu acredito que para alguns que não querem entender como funciona o sistema, que não querem entender as melhorias que a cidade passa, podem influenciar. Agora, para quem vive numa cidade onde tem problema, e tem bastante, mas que colocou uma iluminação de LED, que abriu 2 novas escolas lá no Maria Clara e no Presidente Vargas, no Florestinha, lá São Vicente de Paulo, Caras Pintadas, que fez a UBS Hospital lá do UBS Escola do Bairro Progresso, que está reformando todas as UBS, que tem o Parque Longines agora, um momento para as pessoas poderem também desfrutar. Nós tínhamos um mato no meio da cidade, fechado, que
era para caminhar ao redor. Hoje as famílias podem entrar lá, contemplar a natureza, ver os animais silvestres que ali estão, sabe? Então, um distrito industrial novo, um Santa Terezinha que atende muito bem, atende mais de 80 municípios, e tem problema. E vai ter problema sempre, porque tu está tratando da saúde das pessoas. Então, lógico que a gente gostaria que acontecesse melhor ainda. Mas as pessoas que pensarem, pararem para pensar e analisarem um governo anterior, que aí fez um caixa de 70 milhões, tá? E não deu uniforme para as crianças, que agora tem, que daqui a pouco faltava médico, faltava vaga de creche, que agora tem, que não colocou as lâmpadas de LED, que não terminou o distrito industrial, que só acumulou. Quem tem que guardar dinheiro é você que está aí assistindo. Se tiver condição, se conseguir suprir as necessidades da tua família. O poder público tem que investir, a tua rua tem que estar boa, a iluminação tem que estar boa, tem que ter vaga na creche, tem que ter médico lá no hospital, tem que ter médico na UBS, enfim, tem que ter minimamente as questões de saúde, segurança, que também é um dever do Estado, mas as lâmpadas de LED ajudaram muito, contribuição da Câmara de Vereadores, inclusive, 500 mil reais quando eu fui presidente e 5 milhões no ano do Serginho, então, que foi no ano passado. Então, eu acredito que, por mais que a polarização tenha efeito, não é tanto efeito assim. Você tocou em dois assuntos importantes, né? A questão da segurança, e já que a gente está tratando de temas nacionais, e logo à frente vamos trazer um pouco mais para a nossa aldeia, a nossa conversa, mas nós vivemos um momento em que Erechim tem, até este momento, 5 homicídios, e todos eles no mês de fevereiro, o que dá, em média, um homicídio a cada 4 dias no mês de fevereiro aqui na nossa cidade. Uma das primeiras ações do presidente Lula foi decretar, né, o fim do acesso ou dificultar o acesso do cidadão às armas. Qual é a tua opinião sobre isso? O cidadão ele deveria ter o direito de comprar a sua arma para defesa pessoal ou não? Não vou te dizer um sim nem um não, tudo depende. Depende do caso. Por exemplo, lá no interior, tá? Lá eu acho que o cara tem que minimamente ter alguma coisa para se defender. Agora, a gente zela por diversas questões da própria segurança interna. Quantos casos a gente viu de crianças sofrendo acidentes, de adolescentes pegando a arma da família, indo fazer estrago nas escolas, enfim, é um assunto muito delicado. E a liberação não pode ser dada da forma que estava também, né? Porque a gente via, por que liberar 30, 40, 50 armas para uma pessoa? Acabou parando aonde essas armas? Eu não acredito que o cidadão precise 50 armas para se defender. Então, eu acho que tem que ter um regramento mais firme e que, dependendo das situações, existe a possibilidade, sim, do cidadão poder ter como se defender. Agora, na forma que estava, não. Bom, eu quero trazer a nossa conversa agora mais a nível de município, e você falou do governo anterior que apenas acumulou, segundo as tuas palavras, caixa, né? E falou de importantes obras do governo Paulo Pollis, a execução dessas importantes obras. Mas, antes de te perguntar a respeito do orçamento e destas obras, recentemente na Câmara de Vereadores, você, que foi eleito como vereador da base do governo, declarou independência. Como é que está a tua relação com o governo Paulo Pollis e a tua relação com o prefeito municipal? Está em stand-by, tá para conversar, mas enfim, teve esse momento aí que tanto ele quanto eu acho que estava com os ânimos alterados, final de ano, um monte de situações adversas, e não é porque eu sou governo que eu tenho que concordar com tudo. Então, muitas vezes, acho que isso também pesou, porque eu sempre fui questionador, eu sempre tentei mostrar uma outra visão. Muitas vezes, não, 2 ou 3 vezes, eu votei contra a base do governo, porque eu entendia que aquilo não era o que deveria acontecer. Então, aquele ditado que o bom cabrito não berra, muitas vezes, para mim, não serve. Mas, quando tem ações positivas do governo, a gente trabalha junto. Quando é necessário cobrar, a gente cobra. E acredito que o prefeito Pollis vem fazendo um grande trabalho, tem um monte de dificuldades,
que a cidade apresenta, porque a cidade está crescendo, está desenvolvendo, e quando o desenvolvimento vem, os problemas vêm também. E não tem recurso para tudo, tem que ter lá os 25% para a educação, que eu já acho que devia ser 30%, porque todo o dinheiro investido em educação, ele vai te dar resultado no longo prazo. Tem a saúde, que consome aí uns 18% a 20% do orçamento, tem a folha de pagamento, que aí é um alerta, que já está acendendo a luz amarela, tá? Sobra pouco para investir. Tem as outras pastas também que precisam de investimentos para poderem fazer as políticas públicas acontecerem. Então, é um desafio enorme fazer uma gestão de uma cidade. O prefeito ainda tem a condição de ter um secretariado que consegue lhe dar um suporte, que trabalha, que se ajuda, que vai em busca, coisa que não aconteceu no governo passado. No governo passado tinha que fazer um bem bolado de uns 10 para sobrar um, mais ou menos, que aos tombos conseguia fazer alguma coisa. Então é mais ou menos nesse sentido. Bom, você falou no início da nossa conversa da importância do orçamento, né, de recursos para executar obras importantes para uma comunidade, e você também citou que o governo anterior, o governo do ex-prefeito Luiz Francisco Schmidt, apenas acumulou dinheiro, nas suas palavras. Em compensação, você citou importantes obras do governo Paulo Pollis. Que importância teve esses recursos acumulados pelo Schmidt para a execução dessas importantes obras no governo, na gestão de Paulo Pollis? Muito importante ele ter guardado. Aí o Paulo Pollis chegou e executou. Mas as pessoas que ficaram esperando, que não tinham a vaga da creche para o filho, que não tinha médico, que não tinha exame, que não tinha uma iluminação de LED, que não saiu o distrito industrial, que não aconteceu no tempo que as pessoas precisam. É isso, o poder público tem que acompanhar a necessidade das pessoas, e não vai conseguir nunca. Agora tem que chegar o mais próximo possível, porque os recursos são escassos, mas tu tem que estar ali tentando minimamente que quando precisa de um médico, de uma cirurgia, de um medicamento, um professor na escola, isso esteja disponível. Então o recurso público é para isso. Logicamente que ao passo de tu receber um caixa pomposo, como o prefeito Pollis conseguiu, e realizar obras, é o que as pessoas querem. Bom, visto já na mídia, comentado, né, nos grupos políticos, que o Alessandro Dalzotto não será candidato a vereador nas eleições de 2024. Essa é uma decisão tomada já e de forma irreversível? É uma decisão tomada e que ela é irreversível, porque eu acredito que a política tem que ter renovação dos mandatos. 2 mandatos de vereador tá bom. 3 tu já começa a ficar mais acomodado. Então, nesse sentido, eu estou preparado para disputar qualquer eleição. Penso novamente em disputar uma eleição de deputado futuramente. Se tiver que disputar uma majoritária, estou preparado. Futuramente, penso em construir alguma coisa nesse sentido. Mas essa eleição não tem espaço para majoritária, e a vereança, eu já cumpri o meu papel. Então, nesse sentido, a gente acredita e quer fazer essa aposta na construção partidária de botar uma nominata, onde tem 9 mulheres e 9 homens. Os partidos todos têm dificuldade de buscar mulheres. Nós queremos que as mulheres estejam participando do processo político, mas não só para cumprir tabela. Nós queremos que as mulheres estejam ocupando os espaços, que estejam na Câmara de Vereadores, que estejam na Prefeitura, e que possam desenvolver o trabalho que nós temos que dar a mão à palmatória. Elas fazem melhor do que a gente, elas trabalham mais do que a gente. Bom, e qual será o posicionamento do PSB nas eleições municipais? Você que já foi presidente do partido, trabalha hoje por essa mobilização partidária, e o partido é parte do governo municipal. Mas, se analisarmos ideologicamente, o PSB ele teria uma afinidade maior com os partidos declaradamente de esquerda, exemplo do PT, repetindo essa dobradinha que a gente vê a nível nacional. Em Erechim, o PSB seguirá acompanhando Paulo Pollis? A gente tem que ter minimamente a coerência de que o partido está no governo, vem desempenhando um bom trabalho na Secretaria de Cultura, entregando coisas que na história da cidade não aconteceram,
E a gente não pode trocar de pensamento do dia para a noite. Então, logicamente que a ideologia nos remeteria mais à esquerda, mas como a gente também é centro-esquerda, o governo vem fazendo um bom trabalho, a gente é parceiro de primeira ordem, tínhamos o vice-prefeito, temos 2 vereadores, vários espaços no governo. A gente fez uma reunião até, inclusive, agora na terça-feira, e o alinhamento é com o governo municipal, prefeito Polis, o vice Flávio, e manter-se nesse grupo, para que o que a gente pensa seja implantado, ajudar na construção do plano de governo próximo, se ganhar a eleição do governo próximo e trabalhar pela melhoria da vida das pessoas na cidade de Erechim. O PSB perdeu quanto em número de filiados com a saída do vice-prefeito Flávio Tirello, que migrou para o PSDB, e o que essa migração desse grupo representou, e se já foi possível suprir essas pessoas que saíram, assim, pelo menos em número de candidatos? Sim, a gente perdeu, e isso não é para esconder de ninguém. Logicamente, o vice-prefeito é uma liderança, levou bastante pessoas, levou alguns cargos no governo, mas em contrapartida a gente também tem espaços e dialoga com as pessoas, tem trabalho, tem integridade, tem credibilidade, então as pessoas nos procuram também. E a gente também faz essa conversa franca, convida as pessoas, mostra o que o partido pensa, não ilude, não promete, sempre trata transparentemente. Consequentemente, a dificuldade é montar nominata de todos os partidos. Então, perdendo um vice-prefeito, fica também com essa dificuldade piorada, mas a gente está aí, está trabalhando, está buscando. Hoje nós temos, com certeza, 12 candidatos que disputam a eleição, pré-candidatos. Vamos montar uma chapa completa dos 18. Nosso objetivo é tentar manter os 2 vereadores, mas devido a todas essas perdas que aconteceram, a gente, com um vereador, vai ter a nossa voz lá, vai mostrar o que o partido pensa, vai trabalhar para a cidade. Mas a gente tem bastante expectativa de fazer com que 2 vereadores do PSB estejam na Câmara de Vereadores. Ali, nós falamos aqui das personalidades, dos nomes, né, importantes do PSB. Nós tivemos um episódio que foi a morte de Eduardo Campos, talvez uma das grandes lideranças do PSB. E volta e meia vem à tona a história da morte de Eduardo Campos. Para você, Eduardo Campos morreu ou foi morto? Eu tive a alegria de disputar aquela eleição em 2014, concorri a deputado estadual pela primeira vez, quando o Eduardo Campos disputava a presidência. É governador de Pernambuco, jovem, cheio de ideias, que poderia fazer um grande trabalho, e acredito que não estaríamos nessa polarização que estamos hoje, se a vida tivesse decorrido como a gente sonhava. As perícias feitas, as investigações feitas pelo próprio partido apontam que foi um erro humano do piloto, tá? Agora, sempre vai ficar essa dúvida, né? Para você, o que aconteceu? Eu quero crer que foi erro humano do piloto, mas eu não tenho essa certeza em virtude do que tudo que acontece nesse país. Ulisses Guimarães não acharam até hoje. Teori Zavascki deu problema no avião. Quando alguém desponta, desaparece. Quando alguém pode ser testemunha de alguma coisa, vira queima de arquivo. Então, não é teoria da conspiração, mas fica essa dúvida no ar. Ali à frente abre-se a janela partidária, onde pessoas com mandato poderão trocar de partido. Há expectativa de vocês de receber algum vereador que seja disposto a mudar de partido? Exatamente, agora abre a janela e aí os vereadores que têm mandato podem fazer a escolha, se vão ficar, se vão sair. E nesse sentido, a gente acredita que temos conversas, convites feitos à vereadora Sandra e ao vereador Serginho. Só que a gente sabe da história deles, respeita a história deles nos partidos onde eles militam. A Sandra, inclusive, é presidente do PCdoB, o Serginho foi presidente da Câmara pelo PT. E se acontecer deles quiserem vir conosco, serão bem-vindos. São pessoas que trabalham, que buscam sempre auxiliar
toda a nossa comunidade e serão de muita importância para o fortalecimento partidário. Contrapartida, a gente sabe também que o vereador Juarez está de saída, ele é bem ligado ao Flávio, então ele deve estar trocando de partido, e a gente vê também os movimentos que acontecem nos outros partidos. Tem muita gente que não tem nem partido para ir hoje, tem mandato, que é um tanto quanto sem espaço, digamos assim, porque onde ir vai levar vaga. Então tem tudo isso. Acredito que o mês de março aí vai ser uma bagunça no tabuleiro, vai ter bastante troca, e a gente está se blindando, orientando os nossos, disponibilizando toda a estrutura de contador, de jurídico, de marketing, de organização e planejamento de campanha. E essas são as nossas alternativas para não iludir ninguém, para mostrar a legislação eleitoral que mudou, das dificuldades, como funciona o sistema. E assim a gente vai buscando fortalecimento partidário. Fazendo uma análise como um vereador que não buscará a reeleição, qual percentual de renovação você acredita que a Câmara tem? Tem 5 vereadores que não concorrem mais. Tá. Pegando uma base da eleição passada, de primeiro mandato, 50% não se reelegeu. De segundo mandato, 50% não se reelegeu. E de terceiro mandato, eu acho que só tinha o Serginho que se reelegeu. Então, eu acredito que vai ter aí 45%, 50% da renovação da Câmara. Muito bem. Ali, para a gente encaminhar a nossa conversa, qual é a principal virtude do município de Erechim e o que Erechim precisa mudar? Precisa mudar a mentalidade. Vamos começar por que precisa mudar. Precisa mudar a mentalidade, tem que abrir os horizontes, tem que ver que não é não aceitando muitas vezes uma universidade federal que vem para somar, sabe? Não tendo esse link, essa aproximação. Tem que entender que quem vem de fora vem para agregar, vem aqui, gera divisa, vai trabalhar, vai poder fazer a cidade ajudar a desenvolver, daqui a pouco vai gerar emprego, sabe? Vai consumir no mercado local. Então, essas questões da própria tecnologia, a questão salarial do trabalhador, é necessário que comece a ver um piso micro-regional, alguma coisa que prenda a mão de obra aqui. Então, as entidades de classe, IACE, CDL, CODER, eu já conversei com o prefeito a respeito, é necessário que se faça esse diálogo, porque daqui a pouco os caras estão vindo de Caxias buscar a nossa mão de obra. E aí vai família, vai tudo embora, sabe? E aí tu não tem mão de obra muitas vezes qualificada, quando tem, tá? Além de não ter mão de obra não é qualificada em alguns casos. Pode bater aí em diversas empresas, a mesma questão é essa, falta mão de obra. Aí já deve ter começado, a empresa do João vai tirar do Pedro por causa de 300, 400 reais, 100 reais de aumento, e aí desfalca dos dois lados, e aí começam uns conflitos que não são necessários. Então, acho que essa mentalidade é a primeira que tem que mudar, para que as pessoas consigam ser valorizadas no trabalho que elas fazem. E qual é a maior virtude do município de Erechim? A maior virtude do município de Erechim é que as pessoas têm energia, têm disposição, investem, vão, trabalham, são arrojadas e tem num governo municipal que capitania muito isso. Vou te citar um exemplo, quando deu enchente lá em Mussum, em Roca Salles, o prefeito estava ali capitaneando 20, 30, 40 caminhões que foi não sei exatamente, de doações, e assim é com tudo, Erechim sempre sai na frente, né? Erechim tem um leque de oportunidades na indústria que a vende para o mundo, o país inteiro, tem uma agricultura também forte, o seu comércio, serviços, tem 4 universidades, tem geração de conhecimento, então nós temos diversas situações positivas que fazem a cidade ser para frente, ser enérgica na coisa. Claro que vai ter problema sempre, a nossa logística. Nós estamos no meio de Chapecó e Passo Fundo, não estamos ligando nada com nada, né? Estamos mais perto de Chapecó do que a capital do estado, sabe? O nosso aeroporto se tornou obsoleto. Então,
a malha viária agora, que está conseguindo ligar os municípios mais pequenos aqui para ligar na cidade. Então, são essas circunstâncias, muitas vezes, que impactam ainda mais, né, o desenvolvimento da cidade. Muito bem, nós conversamos com o vereador do PSB de Erechim, Alessandro Dalzotto, e todo o conteúdo gerado pelo portal Canal 2 você pode conferir acessando canal2.com.br. Esta entrevista estará disponível também no YouTube e no Facebook do portal Canal 2 e os cortes no Instagram do portal Canal 2. Aliás, sigam o Instagram do portal Canal 2 no @portalcanal2. Muito obrigado a todos. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Leandro. Obrigado às pessoas que tiveram a paciência de estar nos ouvindo. E quero deixar registrado aqui que a gente sempre teve posição firme, vontade de fazer. Erramos bastante, mas só meu falecido pai sempre dizia, só não erra quem não faz nada. Então, eu vejo que nós tínhamos falado das redes sociais, acabamos não falando, né, Leandro? Mas Humberto Eco já dizia que as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis. E eu vou mais longe. Imbecis frustrados, porque é sempre os mesmos que vão ali, que comentam, que reclamam de tudo, mas não erguem uma palha para nada. E se for pesquisar a vida pregressa, bom, daí eles não deveriam nem ter as redes sociais. Mas é uma liberdade, é democracia, e a gente tem que ouvir também essas pessoas aí que tu ouvindo e lendo o que elas falam, tu sabe que tu está no caminho certo. Muito obrigado, um abraço a todos.